Cantora, compositora, produtora musical, atriz, dançarina, escritora e empresária. Madonna Louise Verônica Ciccone também é conhecida como a rainha do pop e uma das figuras mais importantes para a indústria da música desde a década de 80. Interpretando grandes sucessos como Material Girl, Like a Prayer, Erótica e Hung Up, a artista se consolidou como um ícone da cultura pop, influenciando desde as performances de novos artistas até a moda. Para falar sobre o legado que a Madonna construiu e segue construindo, a gente vai conversar daqui a pouquinho com um convidado especial. E ainda as estreias do cinema nessa semana e o lançamento do filme gaúcho Enquanto Houver Sol. Não sai daí que o Revista está começando agora. Uma das artistas mais importantes da música pop mundial, a Madonna tem uma trajetória marcada por riscos e dificuldades desde o início. Perfeccionista e sem medo de polêmicas, a menina de Detroit construiu os próprios caminhos até se tornar a rainha do pop e cativou milhões de fãs pelo mundo. A gente foi conferir como a história dela se entrelaçou com a de um casal de fãs. Nascida e criada em uma cidade portuária do estado do Michigan, no norte dos Estados Unidos, Madonna já demonstrava ao longo da juventude a vontade de subverter para se destacar. E a romper os padrões passageiros do pop, que costumam ser feitos para brilhar e sumir rapidamente, o glamour de Madonna atravessa gerações. É o que nos conta o diretor de arte, Rodrigo Gruner. Eu tinha um primo, quando eu era criança, quando eu tinha já na faixa entre 4 e 7 anos, que ele já era obcecado pela Madonna. Então tinha a questão de aquela coisa de família, passar o verão na praia, todo mundo junto. Ele ter os VHS de show, de performance, de tudo que podia. E além disso, claro, minha mãe viveu os anos 80 ali, né? Então ela já trazia muita bagagem de Madonna e sempre que tocava ela falava, enfim, sempre foi uma coisa presente na vida. Eu acho que é isso que transcorre gerações. Para sobreviver às mudanças de uma indústria tão incerta quanto a musical, a rainha do pop, ao longo do tempo, passou a ditar as regras. Muito antes de se tornar comum entre os artistas, Madonna já inovava criando fases distintas em sua carreira. Antes que tu cansasse da imagem dela, ela já tinha mudado o cabelo, ela já tinha mudado a maquiagem, a forma de se comportar, de se vestir, todo esse universo ela já tinha alterado. Músicas como Like a Virgin, Erótica e Like a Prayer causavam um fervor no público e despertavam sentimentos diversos nos fãs. Sendo uma artista ousada e controversa, usava essas polêmicas como combustível e inspiração. Madonna comprou brigas que não eram dela, abraçou minorias e se colocou como um escudo. People say that I'm so controversial, but I think the most controversial thing I have ever done is to stick around. Além da figura de uma mulher sem amarras desde a década de 1980, a artista passou a ser defensora dos direitos LGBTQIAPN+. Dentro do impacto cultural, eu posso dizer que ela não teve medo em nenhum momento de assumir qualquer risco. Welcome back to Japan! Com o tempo, surgem os fã-clubes e, com isso, as coberturas especializadas, para ninguém perder nenhuma novidade sobre a diva. O Madonna Literal, considerado o maior portal especializado da rainha do pop, é administrado por brasileiros.
entre eles Rodrigo, representando a região sul. Com Madonna Literal eu já estou há 2 anos, é um portal que está fechando 10 anos, na verdade, né? Mas nós somos todos voluntários, na verdade, né? Mas voluntários por uma causa maior, pela questão da Madonna. E para quem diz que Madonna não tem música para embalar um romance, o Rodrigo e o jornalista Diogo Zanella vão discordar, já que foi o atraso da rainha do pop que acabou reescrevendo a história deles. O casal se conheceu durante a espera pelo show da turnê MDNA, que aconteceu em 2012 aqui em Porto Alegre. E os dois estão juntos desde então. Eu lembro que eu cheguei, peguei a passagem de som, eu cheguei cedo, entrei de pista normal também. E aí, uma coisa que a Madonna tem que muita gente não gosta é a fama de atrasar os shows, né? E esse especificamente atrasou 3 horas. Tanto 3 horas. Processos, depois tiveram gente processando Teve Madonna. Gente que processou por conta do 3 atraso. Horas Mas, de atraso. Se não tivesse esse atraso de 3 horas, talvez a gente nem tivesse se conhecido. Na leitura do casal de fãs, por se manter relevante e presente no mercado, ditando e acompanhando as tendências, Madonna segue servindo como inspiração para os artistas atuais. A gente tem um movimento hoje recente, né, de Dua Lipa, Harry Styles, a gente tem movimento Zara Larsson, todos fazem referência direta à Madonna. Acho que hoje não existe alguém que supere a Madonna, e acho que ela só vai ser superada quando não estiver mais em vida, porque eu acho que enquanto ela estiver trabalhando, e que eu acho que ela vai trabalhar até o fim da vida dela, ela vai seguir inspirando e fazendo os artistas que vieram depois beberem da fonte dela. Não só do que ela já fez, mas do que ela ainda vai fazer. Muito além dos números exorbitantes da carreira, o impacto de Madonna pode ser medido de outras formas. Seja através dos tempos que ela transcende, dos tabus que ela enfrentou e da resiliência em uma indústria que nem sempre a recebeu bem. Camille Paglia, the famous feminist writer, said that I set women back by objectifying myself sexually. Oh, I thought. So if you're a feminist, you don't have sexuality. You deny it. So I said, it. I'm a different kind of feminist. I'm a bad feminist. You know, there's a lot of major quote-unquote stars here playing, but, you know, it doesn't matter who you are. It's why you're here, and I'm glad you're here. Celebrating. Rainha mesmo. E a gente segue no embalo da Madonna, agora com o crítico de cinema Robledo Milani. Boa tarde, muito obrigada por estar aqui com a gente. Tudo bom, Roberto, Renata, tudo bom? Lembrei da tua irmã agora. Tudo bom, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, pessoal que está nos acompanhando. Foi sempre um prazer falar de Madonna, então assim, ó, tô presente, Madonna presente. Madonna presente. Rainha do pop, né, Bedo? Como é que a gente chegou nesse título, quando a gente pensa que tiveram outras antes e que são contemporâneas dela e nenhuma chegou, né, ganhou essa notoriedade ou teve esse título, né? A gente pode falar da Cher. Cher é Deus, talvez não seja uma boa comparação, desculpe. Mas a gente tem a Whitney, a gente tem a Mariah, pessoas contemporâneas, né? Que não são a rainha do pop. Eu costumo dizer que tem a rainha, a mãe, a avó e a filha, né? A Madonna, a Cher e a Kylie. Pode botar. Mas eu acho que é interessante essa tua comparação, e até pelo clipe agora de imagens que a gente mostrou, vocês mostraram agora no começo do programa. Se eu não me engano, a imagem mais recente deve ter sido da época do Erótica, assim. E a Madonna fez tanta coisa também depois disso, mostra o quanto ela é contemporânea até hoje. Agora, quando nós estávamos nos bastidores, tu perguntou, mas teve um álbum que ela cantou em português. Sim, ela cantou com a Anitta, sabe? Ela cantou, assim, o último álbum, né? Que é de 2019, ou seja, os fãs estão sofrendo, porque já faz 7 anos que ela não lança trabalho novo. Mas, assim, mesmo assim, antes de lançar um álbum inteiro, ela gravou nesse meio tempo com The Weeknd, com
com Sam Smith, sabe? Ela tá sempre produzindo coisas novas, ela tá sempre lançando, ela tá sempre muito atenta. E eu acho que o que melhor explica isso é um conceito que é curioso. Na nossa época não existia muito isso, e hoje em dia se tornou mais popular esse conceito de eras, né? A artista tá na era tal, tá vendo? Tudo isso começou com Madonna, gente. A Madonna que foi a primeira a ter eras, a ter momentos, a ter uma mudança tão radical de imagem, de estilo, de comportamento para cada novo trabalho, para cada novo mergulho que ela dava na sua própria arte, né? Engraçado que tu trazer isso da questão já da Anitta, do Weeknd, né? Ela tem é quase um trabalho de curadoria que ela faz há muito tempo, né? Pelo menos aí desde o início, no início dos anos 90 e 94 ela gravou um álbum com Babyface, sim, né? E ali eu acho que já começou um olhar para quem está se destacando, artistas novos, que estão fazendo coisas muito inovadoras, e ela traz essas pessoas para perto dela. Isso também ajuda a carreira dela a se manter tão estável e não quero dizer relevante, porque eu acho que, né, sim, não condiz sim, com uma rainha, mas tem um lugar aí de deixá-la também contemporânea ao beber dessas fontes. Eu acho que contemporânea é um termo ótimo isso que tu usa, porque tu cita o Babyface do álbum Bedtime Stories, mas uns 2 ou 3 álbuns antes, no Like a Prayer, que até hoje é um referencial, tem uma canção muito discretinha, mas é uma canção que os fãs adoram, eu particularmente acho incrível, que se chama Love Song, que é uma canção que ela fez com o Prince. Que é né, o Prince, né? Nos anos 80 era muito assim, Michael Jackson, Madonna e Prince, né? Você fala, Madonna foi numa festa do Oscar com Michael Jackson, as fotos são históricas até hoje, tem um boato de que teria uma música, uma que vocês até mostraram no videoclipe aqui, La Isla Bonita, era uma música pro Michael Jackson, que ele recusou e acabou passando pra Madonna, e teve uma música, In the Closet, que a Madonna recusou e passou pra ele, eles tiveram uma troca lá nos anos 80, início dos anos 90, justamente focando nisso. Então você vê que era muito entrosamento. Mas ficou restrito naquela época. Gente, depois ela gravou um álbum, Hard Candy, que metade do álbum é com o Justin Timberlake, que era um super astro em ascensão naquele momento também, e outros, Rick Martin, outros. Então assim, a Madonna está sempre, eu acho que esse termo de curadoria, de ser sempre atenta ao que está acontecendo e de se aproveitar reciclando e adaptando para novos contextos, eu acho que mantém ela sempre tão atual, sempre tão presente e antenada com coisas que funcionaram antes, ela propõe novamente aquilo, mas sempre dando a sua cara, sempre dando o seu jeitinho. E essa influência, ela se estende para além da música, né? A gente vê, tem uma intersecção muito forte dela com a moda, né? Desde sempre, lançou moda, né? Bom, quem não lembra dos sutiãs cônicos, né? Do Gaultier, né? Exato. Exatamente. Que é de uma turnê de 1990, sabe? A Blonde Ambition. Imagina, assim, 36 anos atrás, ela tava uma coisa que é referência de fashion até hoje, né? Exato. E antes disso, né? O cinto boy toy lá da época do Like a Virgin, né? Exato. Sempre com muita personalidade e as pessoas se comunicam com isso, né? Engajam nisso. Acho que tem esse lugar de ser ícone de moda. A gente está vendo aí o La Isla Bonita, né? Que a gente estava conversando antes. E ela tem também muito forte melhor essa época aí, já é do... Né, isso do Boys Toy que tu falaste, do cinto, né? Exato. Que tu mostra bem que ela recém-chegada em Nova York, né? A lenda dos $37, que é o que tu desceu do ônibus só com essas notas no bolso, e aí começou a carreira dela. Eu acho que tem uma coisa interessante. Tu fala dessa intersecção com outras artes, tu cita a moda, eu poderia também citar o cinema, né? Que é uma coisa que a Madonna sempre teve muito presente em si, e eu acho que fica muito evidente. Bom, a gente vai citar outros exemplos, mas acho que um exemplo que mostra muito bem o quanto ela está próxima de um lado e do outro é um álbum. A gente viu ali cenas do clipe Vogue, e essa música está dentro de um álbum chamado I'm Breathless, né, que é uma trilha sonora não oficial do Dick Tracy. Sabe? Então, assim, ela aproveita uma personagem que ela está vivendo no cinema, e esse filme foi um grande sucesso, premiado no Oscar, etc e tal, e ela cria uma trilha sonora inteira, não para o filme, mas para a personagem.
Isso, poxa, quem tinha feito isso até então, sabe? E tu mostra realmente como é uma criatividade efervescente de se apropriar dessas coisas pelas quais ela está tendo contato, mas trabalhar ao seu modo. E artes plásticas também, né? Eu acho que inclusive a relação dela com o Basquiat também impactou de sobremaneira a arte dela, né? Como cantora, como performer, eu acho. Para mim, o grande lance da Madonna e aí me corrija se eu estiver errada, mas é essa personalidade performática, porque assim, e agora talvez eu seja um pouco polêmica no que eu vou dizer aqui, ela é uma boa cantora, mas ela não é a melhor cantora. Eu acho que talvez ela não seja a melhor em nada especificamente, ela é a melhor justamente pelo conjunto. Sabe? Ela é uma boa cantora, como tu disseste, ela é uma boa atriz, já foi premiada e tal, apesar por alguns trabalhos, outros nem tantos. Ela é uma boa diretora, tu mencionaste, né, que ela fez filmes aí como diretora, já estava falando antes nos bastidores. Ela é uma boa dançarina, assim como, né, a formação dela é de dançarina e tal. Mas ela não é a melhor de todas, ela não sabe, de se dedicar a uma coisa específica e tal. E justamente por abraçar tantas coisas, tem aquela história, né? Às vezes tu quer sentar em tantas cadeiras, tu acaba sentando no chão. Ela já quebrou a cara várias vezes. Tem aquela cena que é clássica do Na Cama com Madonna, dela dizendo, nós queremos que Hollywood nos aceita, todo mundo diz não, dela, sim, queremos. Sabe? Então, assim, tu vê que às vezes ela tem tiros que não dão certo, mas muitos deram e é por isso que ela continua aí até hoje. E é uma personalidade destemida, né? E sem medo de se envolver em polêmicas, e a gente sabe que ao longo da carreira foram muitas, né? Isso que a gente viu ali no VT também dela comentando a respeito da própria sexualidade e de como ela abraçou outras. Isso tem uma história maravilhosa, né? Porque tu pegaste um trecho dela falando da Camille Paglia e até o personagem da matéria que vocês usaram, tem uma hora que ele pega um livro, que é a biografia da Madonna, e nesse livro fala do encontro que a Madonna teve com a Camille Paglia, que quando ela chegou, a Camille Paglia uma escritora muito polêmica, muito respeitada, mas era uma teórica. E eu acho que é uma grande questão da teoria tu contrapor com a prática. A Madonna, nesse livro, eles relatam um momento que as duas teriam se encontrado e a Camille teria ficado nervosa diante da Madonna. Para tu ver, ou seja, de frente a um objeto que era só de estudo e não de aproximação, como aconteceu, tu vê o quanto ela estava colocando em xeque muito daquelas ditos que ela tinha. Sim, das convicções, né? Teóricas da Camille. E é muito interessante isso, porque ela tem Express Yourself é uma música de empoderamento total, muito antes do Girl Power das Spice Girls, por exemplo, né? E aí... E especialmente... E um videoclipe completamente... O videoclipe, né, de um diretor super consagrado, né, o David Fincher, e baseado em Metrópolis, que é um clássico absoluto do cinema. Então tu vê assim, voltando às conexões, né? Não, e esse olhar artístico mesmo que ela tem. Mas eu acho que essa coisa dela nunca ter tido medo de polemizar também possibilitou que a sociedade avançasse, né? E eu acho que isso é muito papel da arte, em última análise, não? Eu acho que tu começaste ali citando todas as multifacetas da Madonna, e tem uma assim também, eu acho que a gente acaba meio esquecido, mas foi um momento que a gente pensou, sério, a Madonna tá fazendo isso? A Madonna é escritora, né? Já lançou vários livros infantis para crianças, desenhados à mão por ela, ou seja, daí volto para as artes plásticas que tu mencionaste, uma coisa que é até legado hoje em dia, porque o filho dela, o Rocco, é um artista plástico, né? Já com exposições, etc e tal. Essa relação do Basquiat que tu menciona, é uma relação muito forte, porque, né, tem a teoria se eles tiveram um relacionamento amoroso ou não, alguma coisa, mas eu acho que uma outra relação muito forte também foi com o Keith Richards. Não é Keith Haring, exatamente. Até tem shows, né, que ela usa dessas imagens, ela resgata esses signos, então tu mostra-se o quanto ela é influenciada, né, para uma arte viva, uma arte pulsante, uma arte que condiz muito com o seu tempo. E o tempo de Madonna são muitos tempos, né? Então tu vê que por isso ela está sempre nessa constante mudança. E outra coisa, agora tu falou do Keith Haring, eu me lembrei da homenagem que ela fez agora nessa turnê de 40 anos, né? Ela canta In This Life, que é uma homenagem a tantos amigos, né, pessoas importantes da vida dela que ela perdeu durante a epidemia de AIDS. E ela sempre teve foi uma das
pessoas que primeiro se colocou à frente contra a discriminação das pessoas com HIV. Ela abraçou em diversos momentos a comunidade LGBT. E isso, a gente sempre pensa que quando um artista fala e se coloca num momento em que ainda é muito controverso o assunto, isso pode ter um peso na sua carreira. Para ela não foi uma questão isso, né? Eu não acho que foi uma questão a ponto de impedi-la de se colocar, mas sempre é uma questão porque está presente, né? Porque as pessoas estão questionando ela, porque as pessoas estão analisando ela, estão colocando ela. Então nunca foi fácil, isso que eu quero dizer. Nunca foi uma coisa assim, não, vamos ignorar e vai em diante. Não, aquilo sempre esteve presente, só que nunca impediu de tomar tais posturas, de tomar essas atitudes. E eu acho que é extremamente bem lembrado tu buscar essa homenagem que ela faz na The Celebration Tour, que teve o encerramento, aquele encerramento apoteótico para 1 milhão de pessoas lá no Rio de Janeiro, uma turnê que viajou metade do planeta e tal, e ela tem um momento específico, que é um momento, o nome da turnê é Celebração, um momento de festa e alegria. Ela, no meio disso, ela para prestar suas homenagens, sabe? O primeiro, a gente estava falando que a Madonna pode ser uma boa cantora, tudo, a formação dela foi como dançarina, e o primeiro professor de dança dela era um homem gay que faleceu de AIDS, e 40 anos depois ela está lá prestando homenagem para ele era um dos que era citados visualmente ali naquelas artes. Então tu mostra o quanto ela presta tributo aos seus que vieram, e eu acho que é importante também para essas outras gerações e tantas que vêm depois, entendo. A gente pega, por exemplo, que nem é uma garota, mas é uma artista que vem na sequência da Madonna, que é a Beyoncé, que é um ícone fenomenal, que no último álbum fez uma música toda em cima da Vogue, da Madonna, né? Então, se tu, sabe? E citando a Madonna e elogiando a Madonna. Então, se tu vê o quanto é interessante um tá abastecendo o outro, um tá alimentando o outro, porque o público consumidor entende isso e respeita isso. É verdade. A gente já vai seguir com a nossa conversa, mas agora nós vamos contar para vocês que nós conversamos com o publicitário gaúcho Marquinhos Fagundes. Ele acompanha as turnês da Madonna desde 1993, quando ela se apresentou no Brasil pela primeira vez, e tem uma história fantástica com a diva, que a gente vai conferir. Olha só. Quando ela lançou a turnê, todas as vezes que vinha anúncio de turnê, e agora com a internet tudo, né, tu tem que comprar em horas, eu fui caçando os lugares que podia dar, e aí um amigo meu disse, Lisboa, parece que não está vendendo tão rápido. Entrei lá e comprei. E ainda mandei para um monte de amigo, acabei indo com uma galera, assim. E aí foi muito engraçado, porque eu resolvi, botei na cabeça, assim, eu vou chegar bem perto nesse show, porque a planta do palco proporcionava isso também, né? E aí, eu já tinha ido na penúltima turnê, a Rebel Heart, eu fui ver em Miami, e eu não consegui, de jeito nenhum ingresso para ver perto. Aí, quando eu comprei esse show, eu botei na minha cabeça, vou ver perto, e eu vou gritar gostosa para ela. E aí, deu tudo certo. Gritei gostosa e ela respondeu. E aí, como já tinha, obviamente, né, todo mundo com celular e tudo mais, eu fui pro hotel depois do show, assim, extasiado, maravilhado. E aí, antes de dormir, eu fiquei lá postando as músicas que eu gravei, fiz um albinho no meu Instagram, tudo. E aí, um amigo me mandou pro WhatsApp. Cara, tu tá viralizando. Eu falei, não, impossível. Quer dizer, não era eu, era o cara que gritou, né? Aí eu fui ver um post que me mandaram, era alguém que me gravou do outro lado, que gravou esse grito do outro lado. Então, nem eu reconhecia a minha voz, não dava para ouvir direito. Só que daí, de repente, esse meu amigo me mandou um vídeo de alguém que eu não conhecia, que era amigo dele, que estava do meu lado, e que gravou esse momento. E aí eu tive o vídeo valendaço com a minha voz, gritando com a resposta dela e tudo mais. E aí foi muito legal, porque daí eu guardei aquilo, eu postei no meu Instagram, aí todo mundo, olha que legal, não sei o quê. Então, assim... What I really want to talk about... Gostosa! Thank you, Gostosa, I understand.
acho que foi um presente assim que eu tive para coroar todos esses anos, né? Maravilhoso, né? A música que ela gravou com a Anitta é Faz Gostoso, né? Então, assim, ela sabe bem o que significa. E ela tem, né? Ela vem encerrar a carreira aqui. Meu Deus, que horror, bate na boca. Não. Desculpa. Ela vem encerrar a turnê aqui, né? Nesse show que a gente estava comentando em 2024 no Rio. Ela namorou um brasileiro. Jesus, né? Jesus Luz. Né? Madonna e Jesus, eu acho tão poético isso. E aí também já me lembrei que, tu vê, Madonna e Jesus e ao mesmo tempo tantas questões com a Igreja Católica, né? Chega a ser meio... Like a Prayer, né? O videoclipe Exato. que foi ela foi excomungada 3 ocasiões, né? Da igreja, né? O videoclipe de Like a Prayer que tinha um Jesus Cristo negro, né? Crucifixos em chamas e tal, isso foi proibido e tal. Eu me lembro daquele outro videoclipe de Just Find My Love, que também eu me lembro quando foi lançado esse videoclipe, as emissoras de TV se recusavam a exibir o filme. Ele foi lançado numa fita VHS, a parte que vinha só o vídeo, que tu comprava uma fita VHS para ver um clipe de 5 minutos, porque era a única maneira tanto da força, e vendeu horrores, porque todo mundo queria assistir. Mas eu acho curioso isso que vocês resgataram agora do Marquinhos, falando da primeira turnê. A Madonna já teve com 4 turnês aqui no Brasil, uma inclusive em Porto Alegre, né? Ela esteve com o MDNA Tour, mas essa primeira, do The Girly Show, eu também estive lá naquele. Tu lembra dessa história? Que eu tinha 16 anos, e eu não sei como que a minha mãe permitiu isso, mas eu entrei num ônibus aqui na Praça da Matriz, em Porto Alegre. O ônibus foi direto até o Morumbi, em São Paulo. Estacionou lá, a gente desceu do ônibus, entrou no estádio, assistimos o show, terminou o show, voltamos pro ônibus e voltamos para casa. É muito amor, é muito amor. Bom, a gente já falou aqui um pouquinho sobre a questão da Madonna com o cinema, né? E a gente separou aqui alguns filmes em que ela atuou e também dirigiu. Vamos começar então com Procura-se Susan Desesperadamente. Uma dona de casa entediada fica obcecada com anúncios de alguém que procura Susan desesperadamente. Porém, Susan está metida em grandes encrencas e as coisas se complicam quando essa dona de casa é confundida com a fugitiva. Surpresa em Xangai. A trama segue a missionária Glória, que contrata o caçador de fortunas vigarista Glendon para encontrar um carregamento perdido de ópio para fins medicinais, enfrentando gangsters e contrabandistas na busca. Evita. Musical que retrata a trajetória de Eva Perón, da origem humilde às passagens polêmicas como atriz, até se tornar a poderosa primeira-dama da Argentina. E o I, que é um drama romântico que relata 2 histórias paralelas. O caso de amor entre o rei Eduardo VIII e a americana divorciada Wallis Simpson em 1936 e uma mulher que fica obcecada com esse romance após ler várias cartas de Wallis em 1998. É verdade que tu nunca assistiu Surpresa em Xangai? É que essa seleção de filmes da Madonna tem mais de uma dezena, né? Mas eu acho interessante essa seleção que tu pegaste porque mostra bem os altos e baixos da carreira da Madonna. A gente pode baixos, apontar. bem baixos. Porque ela realmente, a primeira vez que ela chama atenção é fazendo Procura Susan Desesperadamente. Ela tinha uns 2 filmes bem obscuros antes disso. Tem o Certo Sacrifício e depois o Em Busca da Vitória, que tem a música Crazy for You e Gambler também, são músicas. As músicas são mais importantes que o filme em si. A Madonna aparece rapidamente uma hora que o protagonista, que é o Matthew Modine, do que é o Papa de Stranger Things. Esse personagem uma hora entra num bar e a Madonna tá lá cantando, ela é a cantora do bar, só isso que ela faz a ponta. Mas a música da trilha sonora fez muito sucesso e tal, foi acho que um dos primeiros grandes sucessos, principalmente uma música mais lenta, né? A Madonna estoura fazendo músicas mais agitadas, né? Everybody, Holiday e tal. E dela vem com uma balada que captura muito a atenção. E a gente chamar o Procura Susan Desesperadamente, porque ali já tinha na trilha sonora Into the Groove, que é uma música que tá viralizando agora, né? A galera do TikTok tá descobrindo agora essa música. Tem uma trend do Into the Groove, as pessoas estão todo mundo querendo gravar, fazendo a dancinha do Into the Groove. A Madonna relançou agora nas plataformas digitais umas 2 semanas um EP relançando várias versões de Into the Groove pra tu ver como... Testamento à qualidade do trabalho, né? Uma música é de 1984, 84, 85, né? Por aí. Então assim, tu mostra realmente o quanto
tá viva 40 anos depois e as pessoas estão ainda descobrindo Madonna. Robledo, muito obrigada. Teríamos muito mais ainda para conversar. Vamos fazer. Esse ano tem álbum novo, deve ter. Finalmente vai. Madonna está gravando uma participação na segunda temporada da série O Estúdio, né, do Seth Rogen. Vamos ver se ela volta pro cinema, então você vai ter muito assunto para Madonna aí pela frente. Voltaremos então. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Bom, a gente faz um breve intervalo agora e já voltamos com as estreias dos cinemas e também para falar do lançamento do filme gaúcho Enquanto Houver Sol. Já voltamos. Tem música sertaneja de raiz na capital. Não me interessa se nós é idoso. Cadeira velha também faz caldo gostoso. Sérgio Reis chega à capital trazendo o show que celebra os 67 anos de carreira do músico. O repertório vai trazer clássicos que marcaram gerações, como Panela Velha, Menino da Porteira e Coração de Papel. Tudo a partir das 9 da noite no Teatro do Bourbon Country. Ingressos na plataforma Uhu. Não me interessa se ela é coro, E também nessa sexta tem programação para quem curte samba. Samba, você que está sentado pode levantar. Quero ver entregar. Diogo Nogueira apresenta nessa sexta o show Infinito Samba na capital. A apresentação faz parte da turnê comemorativa de 20 anos de carreira do músico e traz uma seleção cuidadosa de grandes sucessos, releituras afetivas que homenageiam influências e novas composições. O show rola a partir das 9 da noite no Auditório Araújo Viana. Ingressos no Simpla. Sou filho lá, casou na cor. Sou Gege, sou Salvador, café e canavial. Começamos as estreias da semana com uma ficção científica sobre um professor numa missão para salvar o Sol, Devoradores de Estrelas. Estrelado por Ryan Gosling, o longa conta a história do professor de ciências do ensino fundamental, Ryland Grace, que acorda em uma espaçonave a anos-luz do planeta Terra. Conforme recupera a memória, ele recorda que foi recrutado para uma missão especial chamada Projeto Fim do Mundo, na qual foi enviado a 11,9 anos-luz da Terra para investigar o motivo pelo qual o Sol está morrendo na Via Láctea. Ryland precisará recorrer a conhecimentos científicos para resolver esse enigma o mais rápido possível e impedir a extinção da humanidade. O cinema nacional também marca presença, com uma história de amadurecimento e identidade, O Velho Fusca. Júnior é um adolescente em busca de identidade que se depara com um Fusca antigo guardado na garagem da família. O carro pertenceu ao avô, interpretado por Tonico Pereira, um homem marcado por experiências difíceis vividas ainda na juventude durante um período de conflitos fora do país. Júnior se vê envolvido em uma jornada para entender o passado da família e tentar reconciliar relações abaladas diretamente ligadas às histórias daquele carro cheio de significado. E para encerrar, ainda tem opção para toda a família com a animação Viagem Gelada, o resgate do urso polar. Em uma fazenda repleta de galinhas, a rotina muda quando 3 pinguins e um urso polar, recém-fugidos de um circo ilegal, aparecem no local. É ali que eles conhecem Toto, uma galinha curiosa que acaba se unindo ao grupo, mesmo estando longe de qualquer cenário compatível com seu habitat. Os animais decidem seguir juntos em uma missão para retornar, cada um, ao ambiente natural em que habita. Ao longo do caminho, enfrentam desafios, lidam com diferenças e descobrem na convivência a importância da união. E agora a gente segue falando sobre cinema. Vai ser lançado nessa semana o longa gaúcho Enquanto Houver Sol.
Os detalhes a gente vai saber agora com a atriz Patrícia Zingali. Tudo bom, Patrícia? Bem-vinda. Oi, obrigada, Renata, pela oportunidade. É um prazer estar aqui contigo. Para nós também. Me conta um pouquinho como foi a produção do Enquanto Houver Sol. Como é que surgiu essa ideia? Na verdade, esse filme ele faz parte do projeto de cinema da Take Escola de Atores. Então, durante um bom período, durante anos, a gente fez vários cursos até chegarmos, então, nessa etapa. E foi um filme muito bacana, a gente participa desde roteiro. Durante um ano, a gente fica mergulhando nos personagens. E depois vieram, então, as gravações, que foram em Maquiné, lá na Barra do Ouro. E é um filme maravilhoso. Maquiné, por si só, já tem um cenário incrível. E foi uma experiência, sem dúvida, maravilhosa. Maquiné, o cenário ele é quase um personagem também, né? Eu te diria que quase o principal, na verdade. Porque Maquiné fica no litoral gaúcho, né? Tem aquele rio maravilhoso, as montanhas. E nós fizemos a história do filme de uma família onde a matriarca morre e o filho dela tenta resgatar todos aqueles traumas, todos os medos, todas as inseguranças da família, reunindo todos, porque é um pedido, então, da mãe dele que reunisse toda essa família lá. Mas tu imagina que, como a maioria das famílias brasileiras, tá cheia de perrengue, né? Cheia de confusão. Então, o cenário acontece lá nesse sítio, que é de uma das nossas atrizes, né, da Grazi Perotto. Então, o filme é mais do que uma emoção, porque também traz toda aquela energia da família dela e, com certeza, as pessoas que puderem assistir, porque já está lotado. Gente, Renata, lotada já. E esgotou ontem, né, para nossa alegria, nossa surpresa. São 280 lugares, então é uma sala grande ali no cinema do Shopping Lindóia. Então, para quem puder assistir, com certeza vai adorar, porque o final do filme é surpreendente também. Opa! Tu acha que ele é uma comédia, é uma dramédia? A gente pode dizer que tem muito drama também, porque tem, sabe, traz aqueles medos que a gente tem, as famílias com tantas diferenças, porque nós somos seres diferentes, né? Mesmo iguais, somos diferentes. Então, a gente tá dando uma aí são as imagens, como vocês podem observar. Aí tá a Kiki, tá o Fabiano, ali tô eu, tem a Grazi. Então, ele traz muito essa coisa densa de uma família. Porque nós temos segredos, né? O filme traz segredos. Coisas que nós nem imaginamos, que eles veem segredos que a gente traz da infância, que a gente traz da adolescência, porque no filme a gente também tem adolescentes. Então, eu acho que as pessoas, quando assistirem o filme, vai ter partes engraçadas também, tá? Não vai ter só choro, só drama, tem momentos bem engraçados. Mas as pessoas com certeza vão sair desse cinema, no mínimo, refletindo, sabe? Porque a vida, as famílias, elas têm perrengues, elas têm drama, mas a gente pode, com harmonia, e eu vou te dizer, eu como Paloma, eu trago muito isso, eu consigo dar essa harmonia para essa família, para buscar, enfim, coisas incríveis. Quem é a Paloma no enredo? A Paloma, ela é uma estilista, é uma mulher extremamente espiritualizada, ela é movida pela natureza. Então, quando ela vai para esse sítio, ela consegue ter, sabe aquela pessoa meio zen, assim, ela é braba também, tá? Só para te avisar. Mas ela tem aquele ar, assim, ela consegue mergulhar na natureza, ela consegue mergulhar nesse sítio e ir trazendo, mostrando para os outros do elenco. Olha ali que imagem linda lá de Maquiné. Por isso que eu digo, Maquiné já é um personagem, né? Totalmente. Então, essa é a Paloma, essa mulher que no filme vai conseguir trazer um pouquinho da diferença para essa família. E o que foi mais complexo na composição da Paloma para ti? Ela é parecida contigo? Ela está muito distante? Ela tem muito de mim. A Paloma tem muito de mim, porque eu sou viciada em natureza. Então, para mim, essa oportunidade de estar gravando em Maquiné foi maravilhoso. Mas o desafio, para mim, com a Paloma é conciliar essa família, porque nem sempre é fácil na nossa vida real aqui fora, né? Eu sou uma pessoa bastante impulsiva e a Paloma, ela tem que segurar essa onda. Então, eu também precisei aprender muito com ela, sabe? Mas tem algo muito bacana
para mim, que eu comecei no teatro já, de certa forma, um pouco tarde, sabe, Renata? Eu comecei aos 39 anos, né? Não é tarde, mas eu te digo que, para os padrões da sociedade, fui mãe aos 40, então eu também já vou fugindo um pouquinho dessa regra. Eu permaneço no teatro, mas resolvi investir de vez no cinema aos 50 anos. Então, acho que isso é algo também muito legal para aquelas pessoas que estão em casa nos assistindo, que não desistam dos seus sonhos, porque sempre é possível. Imagina que eu nunca poderia imaginar que agora, aos 54 anos, eu vou estar numa tela de cinema grande, sabe? Isso para algumas pessoas pode parecer uma bobagem, mas para nós que somos artistas, que, enfim, queremos essa carreira também de atriz, de ator, como é mágico poder estar lá com uma sala de cinema lotada, Exato. com 280 pessoas que estão lá nos apoiando, que estão acreditando no nosso trabalho. E um filme independente, né? Produzido Exatamente. de uma forma independente. Agora que, né, o cinema brasileiro está em alta, que essa semana a gente teve o Oscar aí, a gente tentando, né, cada vez mais acreditar no nosso cinema. E que bom ter essa oportunidade de o cinema gaúcho estar podendo mostrar novos talentos, né? Porque eu acredito muito nisso. Porque quem está lá no Oscar começou como a gente também está começando. Todo mundo tem que começar, gente. Exato. Seja no cinema, no teatro, numa nova profissão, há sempre esse começo. E esse começo, ele tem um caminho. E é tão bonito esse caminho, a gente poder viver isso. Eu lá em Maquiné, o elenco todo sabe, né, que eu sou a viciada em folhas. Então eu via folhas em tudo. E eu acredito que esse filme, ele vai despertar, são folhas que estão sendo soltas, entende? Porque falar de uma família, falar dos perrengues que acontecem, de uma família brasileira, de exatamente como tu... Quantas pessoas morrem e deixam heranças, a gente sabe, né? E quantas brigas familiares acontecem em função disso. Então, o filme, muitos vão se identificar. Por ser uma família, o elenco ele é bem diverso, bem né? diverso, aham. E nessas cenas que são mais sensíveis, assim, como foi conseguir balançar as emoções? Porque também vocês estão juntos há muito tempo, né? É um grupo que está trabalhando nisso há bastante tempo. Sim, e a gente brinca que foi uma espécie de um BBB. Porque por mais que nós nos conhecêssemos há bastante tempo já, em função de toda essa trajetória na Take, nós tivemos que conviver na mesma casa, de manhã, de tarde, de noite. Então nós tínhamos que gravar juntos, nós tínhamos que almoçar juntos, nós tínhamos que fazer tudo juntos, porque a casa ficou dividida e tinha a casa, digamos, principal, que é onde também eram feitas as gravações, né, no sítio, e também tinha uma outra casa onde ficou mais a equipe técnica, enfim, direção e tudo mais, e produção. Mas nessa casa aí, sabe que a gente se deu super bem, deu tudo certo, né? Então isso já é um ponto positivo, porque não se tinha horário para gravar, porque o nosso tempo de gravação era curto, né? Então era de manhã, de tarde, de noite, termina uma cena e já vai para outra cena. Então foi uma vivência, uma experiência maravilhosa, uma das melhores da minha vida, com certeza. Quanto tempo vocês ficaram lá em Maquiné? Nós ficamos lá 13 dias. 13 dias vivendo junto, assim, vivendo intensamente. Juntos, né? Intensamente, loucamente. E ao mesmo tempo, para se gravar um longa, é toque de caixa, né? Mas assim, eu tenho certeza que o resultado tá maravilhoso e vai dar tudo muito certo. Ah, já deu, né? Já Olha, deu, 280 pessoas com a sala lotada, já deu certo. Já deu super certo. Patrícia, me chamou a atenção que tu começasse no teatro, Sim. né? Qual é a diferença pro ator de fazer teatro e fazer cinema? Muita diferença. Cinema foi muito difícil para mim. Eu já sou muito expressiva, né? Eu já tenho muito, assim, eu já carrego muitos traços. E o cinema, tu tem que ser muito mais contida, né? Tu não pode sair como o teatro, esbanjando. E fora aquela questão que tu tem uma câmera que tá ali, né? O teatro ao vivo é a cores e vai, extravasa e mete a cara. O cinema, tu já tem que ser mais contida, tu sabe que tem alguém que tá ali te olhando. Tu não tá olhando de frente para aquela câmera, mas ela tá ali, ela tá na tua cola. Então, para mim, é muito mais difícil o cinema. Foi muito mais difícil. E aos poucos eu tive que ir me domando. É como se quase que eu tivesse que me segurar, né? Para poder, enfim, segurar os meus gestos e conseguir entregar o que o cinema pede. E nessa situação especificamente, eu acho que ainda é mais importante a gente ter uma boa direção, com certeza. O Renato, eu vou soletrar aqui, eu não posso errar o sobrenome dele, que é o Vinkeviski, que é o nosso diretor.
ele segurava muito a onda, mas isso já foi todo nesse processo. Por isso que foi legal, porque nós mergulhamos em 1 ano nesse personagem. Eu fui 1 ano construindo a Paloma, como todos os outros meus colegas foram construindo o Dani, o Arthur, a Tetê, que é maravilhosa, que ela não faz parte da família, mas ela é da família, porque ela cuidava do Nando, que... Gente, é uma longa história, só indo no cinema pra ver, mas o Nando foi meu marido, depois eu me separei, ele acabou ficando com a Jaque, aí se separou da Jaque e voltou pra mim. Gente. Olha, é uma confusão. Na vida real a gente sabe que acontece, né? Acontece muito. Então, essa construção ela foi muito bonita, porque a gente teve todo esse ano para trabalhar. Pra gente, sabe, trazendo as emoções, trazendo o jeito, trazendo, sabe, aquela coisa leve. Eu, como Paloma, eu tenho que ser mais calma, eu tenho que falar mais devagar. Suave. Eu tenho que ter um andar diferente, sabe? Ela é toda mais meiga, eu não tenho essa meiguice toda. Bom, sessão lotada. Sessão lotada. Como é que a gente faz para assistir? Então, o que fica aí a dica? Para quem puder, então, sigam o Instagram do Enquanto Houver Sol, _ o filme. Lá na nossa bio vai ter uma enquetezinha, então, sabe, um formulário para preencher, dizendo, gente, não pude nessa vez, não teve mais ingresso, eu não tinha, eu vou estar viajando. Preenche lá, porque daí a gente provavelmente vai ter essa segunda sessão. Depois a gente quer entrar, então, em festivais. E lá pelas tantas, mais lá adiante, deve vir aí algum YouTube, algum local onde as pessoas possam assistir. Bom, então corre lá todo mundo, vamos preencher esse formulário de interesse para a gente divulgar em breve aqui a nova sessão. Se Deus quiser, eu tô para te dizer que eu acho que vai ter sim. Ah, eu não tenho dúvidas. Parabéns. Muito obrigada. Porque é fantástico o projeto. E boa sorte nessa carreira aí em festivais também. Muito obrigada. Que venham outros filmes, né? Porque eu quero viver até os 100, então bora lá. Ah, já é. Já foi. Isso aí. Obrigada, tá, Renata? Foi um prazer estar aqui contigo. Igualmente. Bom, pessoal, a Fundação Teatro São Pedro trouxe novidades para 2026 e as informações todas a gente te conta daqui a pouquinho. Já voltamos. Foi apresentada nessa quarta-feira a nova equipe da Fundação Teatro São Pedro. O presidente da instituição, que tomou posse no finzinho do ano passado, falou sobre a programação para esse ano. Vamos conferir o que vem por aí? Após um trecho da peça Aos Trancos e Barrancos, primeiro espetáculo a receber o selo Multipalco, estrelado pelas atrizes e cantoras Kitty Santos e Marisa Rothenberg, o presidente do Complexo Cultural, o cenógrafo Luciano Alabarce, falou sobre as mudanças da entidade. Uma das novidades é a direção artística, que passa a ser compartilhada entre a produtora Letícia Vieira, o ator e diretor Gilmar Messias e da bailarina Ângela Spinazzi. Além dos novos nomes na gestão, também foram citadas as criações dos departamentos estratégicos de Memória e Patrimônio, Artes Visuais e Dança. O anúncio mais impactante foi o da vinda do espetáculo Infamous Ramirez Hoffman, uma peça de teatro aclamada internacionalmente e que poderá ser vista no palco do Teatro Simões Lopes Neto. A apresentação é estrelada pelo ator americano John Malkovich. O espetáculo é baseado na obra do escritor chileno Roberto Bolanho e conta com composições que vão de Astor Piazzolla a Antônio Vivaldi. Are you certain? I'm certain. Imperdível. Mas agora é hora da gente conferir a previsão do tempo com o Lucas Canever. Oi, Lucas. Oi, Renata. Olá para você também que nos acompanha diretamente do Estúdio do Tempo. Depois dos temporais dos últimos dias, essa sexta-feira, que por sinal é o primeiro dia do outono, deve ser marcada por tempo firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul. As únicas áreas que vão apresentar condições de chuva são a Costa Doce, também partes do nosso litoral, principalmente o litoral norte, e pontos muito isolados do sul do estado, por exemplo, nessa região aqui pertinho de Rio Grande. Apesar da chegada do outono, as temperaturas continuam elevadas, com mínimas que podem passar dos 20 graus no começo do dia e máximas que podem chegar até os 35.
E por falar em temperaturas, vamos ver como elas ficam amanhã em algumas cidades, começando por Gramado, na Serra Gaúcha. Lá o dia inicia com marcas ao redor dos 17 graus e máximas que vão até os 28. O tempo fica firme com o sol aparecendo entre poucas nuvens. Vamos agora lá para a fronteira oeste, em Itaqui, onde as máximas chegam até os 32 graus, com mínimas de 20, também previsão de tempo firme. No centro do estado, em São Cepé, a temperatura vai dos 20 aos 29 graus nessa sexta-feira. Agora, em Camaquã, lá na região da Costa Doce, aí sim vai ter previsão de chuva também, só que é pouca quantidade e de forma bem passageira se isso acontecer, com temperaturas que vão dos 20 aos 27 graus. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, o tempo fica firme com marcas que vão dos 22 aos 32 graus nessa sexta-feira. Por hoje é isso, Renata. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até mais! Obrigada, Lucas. E antes da gente encerrar, uma notícia bem boa. Estão abertas as inscrições para os concursos do Festival de Roteiros de Porto Alegre, o FRAPA. Fiquem atentos ao regulamento. São 2 categorias, roteiro e argumento. Serão aceitos roteiros e argumentos originais, ainda não produzidos e escritos tanto em português quanto em espanhol. A modalidade argumento inclui projetos de ficção e documentário. Já roteiro vale para longas metragens e também pilotos de séries. Não existe limite de inscrição para nenhum dos 2 concursos. Todos os detalhes vocês encontram no site do FRAPA. A 15ª edição do festival vai ser realizada entre 2 e 6 de novembro na Casa de Cultura Mário Quintana. Agora sim, a gente se despede, o Revista vai ficando por aqui. A gente se vê. Tchau, tchau.